Nós estamos no meio desse tema de mensagens, dessa série de mensagens, chamada Até o Fim. E é uma série que está vindo com o nosso coração, muita oração, para nos ajudar a nós desenvolvermos perseverança, mesmo em meio a momentos difíceis. Quando a gente fala de momentos difíceis, vocês sabem que eu já li bastante sobre essa questão de crises e tal. Tem um gráfico uma vez que eu li, que me chamou muita atenção, um livro muito bom chamado Crises e Perdas da Família, de um autor chamado Jorge Maldonado. Eu acredito que pode nos ajudar muito na reflexão de hoje, e pode te ensinar muito, pode nos ensinar muito. Então, imagine aqui comigo, acompanha ali comigo o desenho que está na projeção. Você está vivendo a sua vida de forma bem normal. E a vida normal ali no gráfico, ela é representada como uma linha reta, sabe? Quando as coisas estão ali dentro da sua rotina, dentro do seu normal. Eu sei que às vezes tem algumas dificuldades, alguns imprevistos, mas não é nada assim tão estrondoso. A vida está indo de forma normal. Aí, acontece problema, uma perda, um desafio realmente muito grande, e aí a vida começa a descer, a linha aqui começa a descer, as coisas começam a dar errado, a gente tem a sensação de que as coisas estão andando para trás, sabe? E aí esse problema, essa perda, pode ser uma crise familiar, né? Às vezes pode ser uma crise no trabalho, uma crise financeira, um problema de saúde, né? As coisas começam a dar errado. Aí o que a gente faz? Quando as coisas começam a dar errado, qualquer um de nós, a gente tenta resolver, né? Tenta resolver. Agora, vamos supor que apesar de você tentar resolver, a coisa ainda não dá certo. A coisa ainda não resolve. Ela ainda a situação ainda não reverte. O que a gente faz? De acordo com o autor, a gente usa os nossos recursos de emergência. O que é um recurso de emergência? É aquilo que você sabe que pode te ajudar, mas que você reluta um pouquinho em usar. Por exemplo, imagina que o seu problema é uma crise com o seu filho. Seu filho está tendo um mau comportamento muito grande, na escola, ou não sei, enfim. E aí você tenta resolver. Então, quando você tenta resolver, como é que você vai fazer isso? Você vai conversar com ele, né? Você vai dizer, vamos conversar um pouquinho e tal. Mas não deu certo. O que é o recurso de emergência? Eu vou levar ele para terapia. Entendeu? Essa é a ideia. Ou imagina, você está com problemas na sua empresa. Começou a descer ali a curva. O que você faz? Tenta resolver, faz uma reunião com os funcionários e tal. Não resolveu. Recurso de emergência. Qual que é o recurso de emergência? Chamar um consultor. Essa é a ideia, ok? Ou você está passando por um problema no seu casamento. O que a gente faz? A gente senta e conversa com o nosso marido, com a nossa esposa. Né? Mas vamos imaginar que não deu certo. Então, recurso de emergência, vamos fazer uma terapia de casal. Isso é um recurso de emergência. Agora, suponha que apesar de você ativar os recursos de emergência, não resolveu ainda. A crise do casamento continua lá. Ou a crise da empresa continua lá. Ou a sua crise financeira continua lá. Então a coisa continua descendo. O autor, Jorge Maldonado, ele diz, isso é uma crise. Isso é uma crise. Crise é uma situação que você tentou resolver e não conseguiu. Ativou recursos de emergência e não conseguiu. E aí você é tomado por uma sensação de descontrole absoluto, que parece que nada resolve. Isso é uma crise. Isso é uma crise. Então, quando a gente tenta resolver, ativou os recursos de emergência, nada deu, a gente pensa, nossa, o que está acontecendo comigo? Nada, isso é uma crise. Você está passando por uma crise. Mas aí o autor coloca, aqui vem um ponto que eu acho muito interessante, que em algum momento, cedo ou tarde, as crises passam. Em algum momento, continua tentando, continua buscando caminhos, continua buscando soluções. Em algum momento, essa linha vai voltar a subir. E quando ela começa a subir de novo, a gente chama isso de recuperação. E aí as coisas
coisas vão melhorando de novo. De repente, seu filho, com o passar do tempo, ele começa a de novo voltar para um comportamento mais amigável, mais equilibrado. Sua empresa começa de repente a sair daquela crise. Seu casamento começa de repente a dar uma alinhada. Então, quando a coisa começa a melhorar de novo, a gente chama isso de equilíbrio precário. Tipo, quando você olha para trás e diz assim, bom não tá, mas já está melhor. Sabe? Bom, ainda não chegamos lá, mas já está bem melhor do que estava antes. Isso a gente chama de equilíbrio precário. Mas aí a coisa continua indo. E aí você chega mais ou menos no patamar que estava antes. Esse é o ponto. Os estudiosos de crise dizem, isso se chama ponto de equilíbrio. Chegou de novo aonde estava. Mas aqui vem o pulo do gato. Atenção. A questão é que muitas vezes a gente não para aqui. O que o Jorge Maldonado fala é que é muito comum que depois de vivenciar uma crise, ao sair de uma crise, a gente continua subindo e tem um trecho de crescimento. Não sei se você já aconteceu, mas eu já vi muitas vezes pessoas que saem de uma crise, por exemplo, conjugal. E ao final da crise conjugal, elas olham para trás e dizem, nossa, a gente nunca esteve tão conectado quanto a gente está agora. Porque cresceu. O relacionamento depois da crise amadureceu. Ou eu já vi de uma forma muito especial pessoas que passam por uma crise de fé e ao final da crise de fé elas falam, poxa, agora eu estou ainda mais próximo de Deus do que lá no início. É a experiência inclusive de Jó, né? Jó, no livro de Jó, ele passa por uma crise muito grande de acordo com a Bíblia. E chega no final, ele fala para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O que aconteceu depois da crise, o relacionamento com Deus? Subiu. Ou, de repente, pessoa que tem uma realidade de uma empresa, do seu trabalho, que passa por uma crise, e ao final da crise está mais forte. Porque percebeu algumas coisas que precisavam ser revistas. Então, é muito comum, não dizer muito comum, mas é comum, não é raro, que depois das crises nós tenhamos crescimento, fortalecimento, ou vamos colocar assim, é muito possível que depois dos momentos difíceis a gente tenha tempos de crescimento e amadurecimento. Olha que interessante. E a grande questão que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que é um tema proposto para hoje o tema é mais forte do que ontem. Mais forte do que ontem. É como sair mais forte dos momentos difíceis. Como sair fortalecido desses momentos de crise. Como fazer com que esses momentos difíceis, nos amadureçam. Para isso, olha, interessante. Como, aliás, vamos usar o tema, como a gente pode ficar mais forte do que ontem? Como a gente pode ficar mais forte do que ontem? Então, para falar desse tema, eu quero ler para vocês, com vocês, uma passagem bíblica que para mim é muito especial, que está no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 4, a gente vai ler. Se quiser, você pode acompanhar na sua própria Bíblia, ou você pode também ler aqui na projeção, se você preferir. Se você está acompanhando na sua Bíblia, eu vou sugerir que você, inclusive, sublinhe essa passagem, tá? Porque é um versículo fantástico. Olha só. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Deixa eu pegar aqui de uma forma bem especial o versículo de número 3, quando ele diz ali: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações.
Vamos entender aqui. Paulo não é masoquista, tá? Ele está dizendo de a gente se alegrar em termos de dificuldades ou provações. Ele não está dizendo que ele tem alegria, que ele tem prazer em passar por dificuldade. Não é isso. O que ele está dizendo é que sim, as dificuldades e as provações, elas têm um grande papel na nossa vida. Vocês sabem que essa semana a Laura passou por uma fase de gripe lá em casa, né? E tinha um xarope para tomar. E o xarope era ruim, né, Laura? O xarope era ruim. E ela tinha que tomar o dito do xarope. E aí, toda vez que tinha que tomar o dito do xarope, ela dizia, mas é ruim. É ruim, mas é importante. Esse é o que pai e mãe falam, né? Não é só eu, todo pai e mãe falam, é isso. É ruim, mas é importante. Paulo, é a mesma coisa a história do xarope. Passar por crise é agradável, é doce? Não é. Tenho certeza que não é. Mas é importante. É amargo, mas é importante. Por quê? O Paulo está dizendo, ó, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. O que ele está dizendo basicamente é que os momentos difíceis nos ajudam, ou nos dão oportunidade de nós criarmos perseverança. Faz com que a gente comece a criar um couro mais grosso, faz com que a gente comece a enfrentar isso de uma forma diferente. Imagina o seguinte, imagina que você tem um filho, e eu já ouvi muita gente dizer assim, eu vou dar tudo o que eu não digo para os meus filhos. Já ouviu isso? Se você der tudo para os seus filhos, lamento te dizer, mas vai dar errado. Dá errado. Às vezes quem fala isso faz na melhor das intenções, porque quando era mais novo, de repente passou por problemas, por privações, né? E pensa, não, quando eu tiver meu filho, eu vou dar tudo para ele. Dá tudo para uma criança. O que vai dar dela? Dá tudo. Tá ruim. Se a gente tem uma vida muito fácil, a gente não desenvolve algumas coisas. E coisas que são importantes para a nossa vida. Agora, quando a gente passa por perrengue, passa por dificuldade, privação, passa por tombo, a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo habilidades que são importantes. A palavra em grego para perseverança é literalmente a palavra de permanecer embaixo de carga sem esmorecer. Essa é a palavra, permanecer embaixo de uma carga sem esmorecer. É passar por pressão sem desanimar, é passar por pressão mantendo uma atitude positiva, mantendo vamos lá, vamos para frente. Ok. Agora, por que a perseverança é importante? O Paulo vai colocar logo depois, ó, e a perseverança produz caráter aprovado. Guarda isso. Isso aqui é importante. Isso aqui você pode anotar. Perseverança produz caráter. Ele está falando literalmente isso. E a perseverança produz caráter. Como assim, Jorge? Como assim a perseverança produz caráter? Imagina aqui comigo. Nós começamos a vida de forma imatura, né? Todo mundo começa a nossa vida de uma forma imatura. Ou seja, ninguém é maduro assim quando nasce, né? A gente precisa amadurecer. Ou seja, às vezes a gente reclama dos nossos filhos, poxa, por que meu filho é tão imaturo? É porque ele ainda não aprendeu, porque todos nós começamos imaturos. Então a gente começa a nossa jornada de forma imatura, confiando demais nas nossas próprias forças. Dificuldade de pedir ajuda. Normal, esse é um traço de maturidade. A gente não consegue lidar muito bem com as frustrações. Você já viu adolescente quando briga com a namorada? Desculpa, né? Quem está aí adolescente. Adolescente briga com a namorada, é o fim do mundo. Já viu isso? Nossa, é o fim do mundo, vai lá embaixo. Por quê? Porque ainda não amadureceu o suficiente. Porque ainda não foi muito cortado pela vida. Então, quando começa a lidar com frustrações, nossa, parece que é o fim. O que mais?
A gente atribui muitas vezes valor ao que não é significativo. Isso é um dos maiores traços de maturidade, né? Aquilo que de repente é muito valioso, a gente muitas vezes não dá valor. Já viu isso? Tem coisas que são tão valiosas, mas a gente nem dá valor. Agora, muitas vezes é o contrário, tem coisas que não têm muito valor, mas a gente trata como central. O que é isso? Imaturidade. O último traço de maturidade, teriam outros, mas deixa eu só colocar, fazemos opções de forma impulsiva, sem pensar, sem refletir, só vai lá e faz, sem medir as consequências. Mas aí o que acontece? O que Paulo vai dizer é, aí vem a crise. Aí vem um problema, como a gente falou antes, um problema de saúde, uma crise familiar, uma crise conjugal, aí vem uma crise financeira, aí vem um grande problema no seu trabalho, aí vem a crise. E se a gente consegue passar pela crise de uma forma perseverante, porque, gente, deixa eu dizer para vocês, crise passa. Crise passa. Às vezes a gente pensa que não, sabe? A gente está, por exemplo, agora vivendo dias de chuva, parece que não vai passar nunca esse frio, essa chuva, né? Vai, o sol vai brilhar de novo. Crise passa. Agora, se a gente consegue, durante a crise, manter a perseverança, que é justamente como eu falei, que a Bíblia fala, apesar de estar embaixo de carga, continuar mantendo uma atitude positiva, ao passar pela crise, a gente amadurece. E aí, ao invés da gente confiar demais nas nossas próprias forças, ao final da crise, a gente começou a aprender a confiar mais em Deus. A gente começou a ver que tem momentos que a gente não dá conta, mas existe um Deus que caminha ao nosso lado, que está junto com a gente. A gente aprende a entregar algumas situações para Ele, e no final da crise a gente começa a perceber, poxa, não é que funciona mesmo? Sabe? E aí a gente começa a ver, estamos amadurecendo nesse processo. Ao final da crise, quando a gente consegue passar com perseverança, a gente de repente, no início, a gente não conseguia lidar muito bem com frustrações, mas ao final da crise a gente começa a perceber que frustrações fazem parte da vida. Ei, as pessoas não vão agir sempre conforme a gente espera. Não vão. As situações não vão se desenrolar sempre como a gente planejou. Não vão. Faz parte. É assim comigo, com você, com todos nós. E a gente começa a aprender, então, a acolher um pouco melhor essas frustrações e mais, a crescer com elas. A começar a perceber o que eu posso aprender com isso aqui. Ao final da crise, aquela pessoa que de repente atribuía valor ao que não era significativo, essa pessoa começa a ter prioridades mais claras, orientadas pelos valores de Deus. Começa a estar muito mais claro para ela o que é importante mesmo, e ela precisa focar, e aquilo que ela pensou que era, mas não é, porque, vamos ser muito sinceros, quem tem um problema de saúde está pouco se lixando para a marca de roupa que usa. Pouquíssimo. Quem está passando por um problema realmente grave, está pouco se lixando para a marca de carro que dirige. Esse tipo de coisa vai nos ajudando a perceber o que realmente vale na vida e o que não. E ao passar da crise, aquela pessoa que de repente tomava opções de forma completamente impulsiva, começa a ser uma pessoa mais paciente. Começa a ser uma pessoa mais sábia, que reflete melhor uma situação e pensar um pouco melhor nas suas decisões. Mas nem todo mundo consegue amadurecer numa crise. Por quê? Porque depende muito da nossa atitude durante a crise. Tem pessoas que não amadurecem, que permanecem no lado da imaturidade, mesmo após uma crise, por quê? Porque ficam se vitimizando. Porque ao invés de buscarem enfrentar a crise de uma forma perseverante, se acham talvez os mais coitadinhos do mundo. E amarguram. Vocês sabem que quase aconteceu comigo isso? Deixa eu abrir o coração para vocês. A gente está lembrando esse mês do aniversário da igreja, né?
Vocês sabem que eu sonhei muito em implantar essa comunidade. De verdade, aqui em Chapecó. Sonhei muito. Durante muito tempo isso foi muito fruto de oração, de estudos, me preparei muito. Fiz uma pós-graduação específica para isso. Antes mesmo de saber que o projeto seria aqui em Chapecó. E quando chegou o início da comunidade, o que aconteceu? A gente se mudou para cá, a Susan, eu, o Bernardo e a Laura, em dezembro de 2020, para começar a comunidade em 2021. E a nossa expectativa era que depois de tantos meses de pandemia, 9 meses de pandemia, as coisas iam, de novo, começar a voltar ao normal. A gente tinha um grupo de 12 pessoas que estava junto com a gente para começar a comunidade aqui da Milk Chapecó. Sabe o que aconteceu? No primeiro mês que a gente pensou agora, vamos começar a preparar as coisas, um dos casais mais importantes se mudou da cidade por causa da pandemia. No segundo mês, já contei essa história para vocês, outro casal se mudou da cidade. E eram os 2 casais que mais puxavam à frente. E ainda no segundo mês, a pandemia aqui em Chapecó, nossa, foi lá nas alturas e cancelou-se todas as programações presenciais. Vocês vão lembrar disso. E aí, no decorrer daquele primeiro ano, daquelas 12 pessoas, outras foram indo embora, no final só ficou uma. E eu pensei, nossa, eu acho que eu sou o pastor mais azarado da história. Sabe, eu comecei realmente a me vitimizar e afundar em amargura. Eu pensei, poxa Deus, bem na hora que chega a minha vez, bem na hora que chega a hora de eu realizar aquilo que eu tenho, que eu creio que é chamado teu para a minha vida, aí dá tudo errado. Bem quando é comigo, e aí a gente começa a afundar em vitimização, sabe? E aí eu lembro que teve uma conversa que para mim foi uma virada de chave, com um pastor que também tinha sido um plantador, e ele compartilhou que ele começou, se eu não me engano, com 6 ou 8 casais também para começar uma comunidade, e ele disse, nos primeiros meses, esse grupo se dissolveu completamente, eu fiquei sozinho, porque nós brigamos. Ou seja, nem foi porque se mudaram, foi porque eles brigaram. E aí eu comecei a pensar, não é só comigo. Sabe, aquilo para mim foi um grande tapa na cara, Deus dizendo assim, cara, não é só você que passa por problemas, vamos enfrentar essa situação em vez de afundar nela. A gente pode afundar numa crise quando a gente começa a terceirizar a culpa. Não, a culpa não é minha, é do outro. Gente, eu estou para ver, ainda não aconteceu, 16 anos de ministério, eu ainda estou para ver um aconselhamento conjugal em que o marido ou uma esposa vão chegar na minha frente e vão dizer, estou aqui porque meu casamento está em crise e eu quero saber o que eu posso melhorar. Até hoje eu nunca vi. Sempre o que eu vejo é, meu casamento está em crise porque o meu marido, porque a minha esposa. E a gente vai, o culpado é sempre os outros. Quando a gente não assume os nossos erros, deixa eu ser muito sincero para vocês, nós não crescemos. Nós não amadurecemos. A crise pode até passar, mas nós permanecemos tão duros quanto entramos. Desculpas, fugas, tudo são formas de nós permanecermos na imaturidade ao final de uma crise. Então, o que o Paulo basicamente fala ali no começo de Romanos é, as crises, elas nos dão uma oportunidade de crescermos, mas para isso, nós precisamos de perseverança. A perseverança, junto com a crise, ela molda o nosso caráter. Ela molda o nosso caráter. A pessoa que chegou na crise, e em vez de afundar em vitimização, desculpa, terceirização da culpa, fuga, etc. e tal, ela chega na crise e diz, olha, eu estou passando por um momento difícil, e esse é um momento em que Deus quer trabalhar no meu coração. Deus, o que tu queres trabalhar no meu coração? E essa pessoa continua ali, tentando buscar a Deus, no seu momento de dificuldade. A grande chance é que essa crise vai passar, porque tempestades passam. E ao final, ela está mais forte. Ela cresceu. Ela amadureceu. O Rubem Alves é um grande escritor, poeta brasileiro.
Ele coloca de uma forma muito linda que eu jamais conseguiria. Ele fala, olha só, uma comparação. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmíssima dureza assombrosa, egoístas, insensíveis à dor do próximo, prepotentes, antiéticas, não têm um gesto de solidariedade, só elas não percebem. Acham que seu jeito é o melhor jeito de ser, mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida lança numa situação que nunca imaginamos. Pode ser o fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre. Pode ser o fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimento cujas causas ignoramos. Esse fogo vem e nos transforma, de acordo com Rubem Alves. Mas ele continua. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Você sabe o que é, né? Sabe aquele milho que continua lá depois de estourar? Piruá. Piruá são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. É isso. Tem gente que vem a crise, vem o fogo, mas é piruá. Não muda. Não aproveita a grande chance de crescimento que Deus está trazendo. Mas aí vem a pergunta. Jorge, como que a gente pode encontrar perseverança nas crises? Porque é difícil, né? Vamos ser bem sinceros. Eu sei que a gente tem que ter força. Eu sei que a gente tem que perseverar. Eu sei que a gente tem que continuar insistindo. Quando as coisas não estão boas. Quando as coisas começam a dar errado. Eu sei que a gente precisa continuar. Mas como é que a gente encontra perseverança? E aí a gente percebe que o texto bíblico aqui dá essa resposta. Porque antes de ele falar em crise e em perseverança, Paulo falou do relacionamento com Cristo. No versículo 1 e 2 que nós lemos, Paulo está simplesmente ensinando as pessoas que em Jesus, através de Jesus, nós temos um relacionamento com Deus por graça. Paulo está ensinando que por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus e nós não conseguimos nos conectar sozinhos com Deus. Mas aí vem Jesus e por sua graça, Ele traz perdão e vida eterna e nos reconecta com Deus através daquilo que Ele fez numa cruz por nós. Ele está ensinando aqui no versículo 1 e 2 que nós não somos salvos por obras. Não, aquilo que nós fazemos pelo nosso próprio esforço não nos salve, nem mesmo contribui com a nossa salvação, mas nós somos salvos por aquilo que Jesus faz por nós. E através do que Jesus faz por nós, nós temos paz com Deus e podemos ter esperança na glória de Deus, na eternidade. E aqui o Paulo está nos colocando dois princípios importantes que nos ajudam muito a encontrarmos perseverança. E que para mim tem feito toda a diferença. Quando a gente passa por um problema, é muito normal que a gente comece a se perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Deus está sendo injusto? Será que eu estou sendo castigado? E aqui, se a gente entender o Evangelho de Jesus, a gente responde essas perguntas muito bem. Não. Você não está sendo castigado. Porque todo o castigo pelo nosso pecado, Cristo assumiu na cruz, no nosso lugar. Todo castigo pelo nosso pecado, Cristo assumiu na cruz pelo nosso lugar. Deus agora não nos castiga pelo nosso mau comportamento. Você não está sendo castigado. Ou às vezes a gente pensa: Deus está sendo injusto, Deus me esqueceu. Não. Porque se Deus foi capaz de dar o seu único filho por amor a nós, Ele não nos esquece. Sabe, se a gente crê numa salvação que acontece por obras, pelo nosso próprio esforço,
Se nós acreditamos que nós precisamos nos comportar bem para sermos salvos por Deus, a gente sempre numa crise vai entrar nesses dois problemas. Ou a gente vai analisar a nossa vida e pensar, realmente eu errei, Deus deve estar me castigando, a gente vai viver numa crise por causa disso. Ou a gente vai pensar, poxa, mas eu não fiz nada de errado, como é que Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida? E aí a gente acha que Deus é injusto, mas não tem nada a ver com isso. Quem trata as crises dessa forma não entendeu o Evangelho de Jesus. Deus é perfeitamente justo e amoroso e Ele está junto com a gente nas crises. E, gente, sendo bem sincero, isso faz toda a diferença. Quando você está naquele momento difícil, onde parece que você não tem mais forças para lutar, onde parece que você não tem mais forças para reverter uma situação difícil, lembrar que Deus está junto de verdade. Ele está dizendo, ei, eu estou junto. Você está sem forças, eu te dou. Você está sem esperança, crê em mim. Isso faz diferença. Você sabe quando você está passando por um problema e vem aquele teu amigo de uma forma inesperada e diz, ei, eu estou aqui do teu lado. Se precisar de alguma coisa, conta comigo, sabe? Isso já ajuda bastante, não ajuda? Agora imagina que não é só um amigo. É Deus. Ei, eu estou aqui. Eu estou junto. Eu te carrego se precisar, mas vamos adiante. Quando eu estava nesses momentos de tempestade que eu comentei para vocês, alguns anos atrás, onde tudo parecia desabar, isso era uma das coisas que me trazia força. Deus está junto. E se Deus está junto, em algum momento, vai se ajeitar. E se ajeitou. Sabe uma outra coisa que nos ajuda? Paulo fala que através de Cristo nós também podemos ter esperança na glória de Deus. E eu imagino muito Paulo. Paulo é um cara, para vocês, não sei se vocês sabem, Paulo é um cara que passou por muito problema na vida. Talvez um dos caras que mais sofreu no Novo Testamento. Um dos caras que mais sofreu no Novo Testamento. O cara foi apedrejado, preso, chicoteado, passou por um naufrágio, um absurdo. E quando ele está prestes a morrer, ser executado por ser cristão, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Filipenses 1:21. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, eu sei que eu posso passar por dificuldade, mas eu sei que toda dificuldade vai passar. Quando eu olho para a eternidade e para a realidade que Jesus Cristo me conquistou, eu tenho uma certeza. Qualquer problema que eu esteja passando, qualquer angústia, qualquer crise, é temporária. Inclusive a morte. Inclusive a morte e a perda. Que talvez de todos os problemas são os mais sérios. Então, quando você estiver naquele fogo cruzado, quando você estiver naquele momento em que parece que está tudo desabando, quando você estiver passando por uma crise tão grande que você está com vontade de desistir, de jogar tudo para cima, quando você estiver com vontade de desistir do teu trabalho, quando você estiver com vontade de desistir do teu casamento, quando você estiver com vontade de desistir da tua vida com Deus, numa crise espiritual, quando você estiver com vontade de desistir da vida, lembra, Deus está junto, eu tenho certeza. Porque se Ele deu o seu único filho, por amor a mim, Ele está junto, Ele não vai me deixar agora. E seja lá qual for o problema que eu estou passando, Ele vai passar. Ele vai passar. Diante disso, eu queria te convidar a refletir um pouco. Quando se pergunte agora, e se analise também, analise um pouco a tua vida. Como você tem reagido diante das dificuldades da vida? Quando você está passando por problemas, seja familiares ou profissionais, pensa um pouquinho. O que tem te definido melhor?
vitimismo, desculpas ou perseverança e confiança? O que tem te caracterizado mais? Reflete um pouquinho e se pergunta, diante das crises, você tem procurado uma outra perspectiva? Você tem procurado, de repente, um outro olhar a partir da tua vida com Cristo? Eu realmente quero te convidar, a partir dessa noite, quando você passar pelas suas dificuldades, a tentar ver de uma outra forma. A tentar lembrar que essas crises vão passar. A tentar lembrar que Deus está junto. E se isso é realmente verdade, tenha uma atitude de perseverança. Siga adiante. Continue lutando. Continue tentando. Continue acreditando. Continue levantando. Gente, às vezes está difícil mesmo. É difícil chegar até o final numa corrida. Às vezes a gente tem vontade de desistir, tem vontade de desistir da vida com Deus. Mas Deus está junto. Seja lá o problema que você passar, Ele está junto. E um dia essa crise passa. Que ao final dela, a tua fé esteja mais firme. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!